diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? A gente tem que entender por que o matar veio tanto na ordem do dia, né? E se torna uma alternativa. Eu vou deixar essa pergunta para a gente continuar a conversa depois já está no ar, porque entrou o tio, porque eles estão com o tempo também, mas essa grande, para a gente fechar, por que as pessoas estão usando o matar como uma alternativa plausível, então, assim, viável? Olha, eu entrevistei a doutora Elizabeth Sato em 2011. Ela era diretora de homicídios aqui do DHPP. E ela falou para mim, em 2011, que o que eles percebiam nos aumentos de homicídios é que o motivo era motivação fútil, ou seja, motivo algum. E que isso era enlouquecedor para eles, porque a futilidade, ela vira uma epidemia. Exatamente. Então, a gente continua falando como que uma pessoa pode achar que pode chegar... Pode fazer com o outro o que quiser. Vamos usar aqui, é o tio da Isis que vai entrar ou a mãe? O tio. Tio, tá. Olá, boa tarde, você me ouve? Olá, boa tarde, Beto, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado por você estar aqui no canal com a gente. A gente resolveu fazer essa live para tentar motivar o máximo possível de pessoas a encontrar a Isis. Como vocês estão? Já fez mais de um mês, né? A gente tá 32 dias, 33 dias. Isso mesmo, hoje tu vai completar 33 dias, né? Então, desde o dia 6 de junho, né, que a Isis desapareceu. É difícil falar como nós realmente estamos, né? Temos que estar bem, temos que estar todo dia de pé, né? Temos nossa vida, né? Seguir, mas só Deus sabe o que a gente está sentindo por dentro, né? Faz 33 dias sem notícias, né? E cada dia que passa, cada minuto que passa é uma dor que vem surgindo. Rodrigo, você é o tio da Isis. A Isis, com 17 anos, você a conheceu desde o dia que ela nasceu, literalmente, ou até antes, desde a gestação. Eu não vou pôr a Isis no verbo do passado, eu vou te perguntar quem é a Isis. Como é? Pelas fotos que a gente vê, é uma menina com brilho de vida, mas como ela? O que ela quer ser? Quais são os planos dela? Quem é a Isis? Ela é uma menina abençoada, né? Como a gente sempre falava, né? E comento ainda, né? Uma promessa de Deus, né? Ela se batizou há pouco tempo, né, frequentando a igreja que nós frequentamos, sempre buscando o ministério, né, focada a isso, sempre sorridente, como vocês mesmos possam ver nos vídeos, nas fotos que ela tem, sempre sorridente. Poderia estar passando por batalhas, né, uma menina que desde quando cresceu, né, sem a presença de um pai, a mãe dela batalhadora, uma grande batalhadora, cuidando delas, e ela é um alicerce também junto da casa, né? Então ela é uma menina muito abençoada, sempre querendo ajudar. Quando tinha alguma coisa, por exemplo, na igreja, a gente sempre comenta, ela estava lá pronta também para ajudar a minha irmã também fazer alguma coisa ou outra. E o sorriso, né, vocês podem ver, né, ela sempre estava com uma alegria contagiante. E onde ela estava, tudo tornava alegre, né, e desde algum tempo atrás, acho que foi uns 3 meses, ela tinha se batizado também. E você me falou que o pai dela não participou da vida da Isis, é isso? Não participa? Não, mais ou menos. Não participou, não. Só a mãe dela mesmo, né, a minha irmã, que é batalhadora, guerreira, e graças ao nosso Deus, né, nunca deixou elas desamparadas em nada. Você, pelo jeito, faz meio papel de pai também, além de tio? Com uma presença masculina, alguma coisa assim? Então, eu, desde quando ela nasceu, né, a gente sempre estava próximos, né, depois de um tempo que eu casei, né, me mudei, né, moro na mesma cidade, mas sempre quando estávamos próximos, ou na casa dela, ou na igreja, né, ela sempre temos um carinho, né, então tenho carinho por todas as minhas sobrinhas, mas de fato, realmente, ela, né, sempre tinha um carinho por ela realmente, né, desde o início, desde a gestação, como o senhor mesmo comentou, né, já conheci ela na gestação.
Rodrigo, pelo amor de Deus, não me chama de senhor. Eu já tô velho, já sei. Não precisa me chamar de senhor, pelo amor de Deus. Você, como é que a Isis conhece o Marco? Marcos. Como que a Isis conhece o Marcos? E quem é o Marcos? Então, o Marcos, quem é ele? Ele aqui na cidade, ele se dava como o apelido dele Marcos Rony. Então ele era, na verdade, até vou passar, ele nunca foi um vigilante. Ele passava como vigilante, mas ele nem era vigilante, né? Ele só tinha um MEI, mas na cidade ele era como um justiceiro, né? Ele fazia blitz, ele andava armado, ele dava tiro nas vizinhanças, agredia mulheres, né? Ele era dessa forma, né? Era um justiceiro. Até e realmente, infelizmente, não sei como que eles se encontraram, se envolveram, né? Porque até então nós mesmos da família, a própria mãe dela, minha irmã, não sabia, né? Do que eles tinham algum contato, né? E não sabemos, né? Desde quando que eles iniciaram esse contato. Só foi realmente no dia que ela desapareceu que ficamos sabendo. Vocês não sabiam nem que ela estava grávida? Não, ela tinha contado, graças a Deus, né, somente para sobrinha, para prima dela e para a irmã, né? Eu digo graças a Deus porque se ela não tivesse contado para essas duas meninas, infelizmente nós estávamos 33 dias batendo a cabeça saber o que tinha acontecido, né? E até em questão disso, eu comento assim que daí que ela desapareceu, né? E o Marcos, como desapareceu com ela, eu digo a vocês, né, que foi tudo premeditado, ele se impactou quando eu contei para ele que a minha sobrinha, a prima dela e a irmã dela estavam sabendo, né? Então ele talvez tenha feito algo, levou para algum lugar, não tão perfeito, para vocês entenderem, mas daí depois de ficarem sabendo que eu estava atrás, outras pessoas, que a prima dela, a irmã dela estavam sabendo, ele se preocupou, acredito eu, deu para perceber que ele se preocupou, por isso talvez até ele voltou a alguns lugares no dia seguinte. Ele volta nos possíveis lugares para onde ele possa ter levado, até para movimentar de repente alguma coisa, isso é comum. Exato, isso mesmo. Ele voltou na sexta, nesse lugar, e no sábado também, né? Mas dá para entender assim, como ele queria ser um policial, um justiceiro da cidade, sabe? Talvez ele fez tudo. Eu tenho minha convicção que ele fez tudo premeditado na semana, já se premeditou o lugar, tudo mais, né? Ele não foi no lugar no escuro, sem saber, né? Ele fez algo premeditado, ou se ele levou para um outro lugar, no cárcere, né? Deixou com uma outra pessoa, então foi tudo premeditado. Mas ele achava até então, pela conversa que eu tive com ele nessa noite, conversamos um bom tempo pelo WhatsApp, ele achava que ninguém sabia entre ele e ela, né? Até porque ele é um homem casado, com 3 filhos, né? E fora as outros filhos que ele tem na cidade, né? Então, ele achou que ninguém sabia entre o caso entre Isis e ele, sabe? E só essas duas primas da Isis que ficaram sabendo? É para elas que ela confidencia. Se não tivessem essas duas meninas, nunca se saberia do Marcos com ela? Não, realmente não, né? E a localização, né? O dia que ela vai encontrar com ele, ela conta para essas primas que ela vai encontrar com ele? Ou as primas imaginaram? Ela conta desde a semana, porque assim, ele desde segunda e terça, ele estava atrás de remédios abortivos, né? Mais outra coisa que é crime, né? Ele estava atrás de remédio, foi em farmácia, foi atrás de uma enfermeira na cidade que, segundo informações e denúncias, que ela vende remédios abortivos, tudo mais, e ele estava já planejando isso. E na terça ele entrou em contato com ela, mandou uma mensagem para ela, né, alguma coisa assim, que para se encontrarem. Nisso ela contou para a prima, né, então as mensagens ficaram entre ela e a prima, comentando isso, que eles iam se encontrar, e ele tinha algo, né, algum remédio, uma coisa, para contar para ela sobre, né, tirar o neném, alguma coisa assim. Mas acredito que não deu certo para eles se encontrarem, dela não se encontraram na terça, e na quinta ficaram certo de se verem novamente. Daí ela avisou a prima dela que ela ia ver ele, mas seria algo rápido, né? Até porque ela estava pronta, porque ela ia, logo após ela ia pro culto, né? Era na quinta-feira.
E quando ela saiu da casa também, ela avisou a irmã dela, né, que ela ia lá e já voltava. Era coisa rápida, que era 2 quadras próximas, né, e ela já voltava para casa, né. Então foi algo assim que ela foi, acredito eu, algo numa inocência para saber a conversa que ele tinha para ela, né. E eu acredito que ele, né, pelo contato que ele tinha com ela, falou, né, vamos conversar em algum lugar. Só que ela se sentiu ameaçada, creio eu, que foi um pedido de socorro, e quando ela, 10 minutos que ela saiu da casa, ela mandou uma localização, né? Então não teria o porquê ela mandar uma localização se ela tinha saído a 10 minutos de casa e já estava quase 10 km, vamos dar um exemplo, longe da casa, né? Então foi muito rápido, né? Então ela já se sentiu ameaçada desde o início. Ô, Rodrigo, deixa só um minutinho. Rodrigo, Vila São José, só para a gente ter uma ideia da distância, da sua localização, seria por volta desses 10 km que você está falando aí? Eu até falei 10 km, até me perdoe, dá uns 5. Tudo bem. A vila, desculpa, é um bairro da cidade, sabe? Então, assim, é bem no portal da cidade. Então, assim, eu digo aonde ela, né, onde que ela estava, ele deu um contorno no centro da cidade, daria lá 1 km, até chegar lá daria uns 3 a 5 km. Mais coisinha rápida, né? Coisa de carro daria, né? Vocês sabem, né? Super rápido, né? Mas a Vila São José é um bairro da cidade que fica no portal da cidade, né? Na saída da cidade. Então, é próximo mesmo. E ela teria algo para fazer ali, para justificar a fala dele, que ele levou ela até lá porque ela tinha algum negócio para fazer, algum encontro, algo, enfim, para fazer ali? Ela tinha algum contato nessa Vila São José? Tem lógica dela estar ali, não? Não tem lógica, né? Porque, primeiro, né? Vamos começar do início, assim. Ela já estava pronta para ir para a igreja. Ela é confidente com a prima e com a irmã. Enquanto a mãe dela foi comprar alguma coisa no mercado e já voltava, elas iam para a igreja. E ela, né, foi confiante que já ia voltar, até umas 6h30, 6h15, já estaria novamente na casa. O bairro Vila São José, ela fazia 8 meses que ela não entrava na Vila São José. Que ela tem uma amiga só, mas fazia 8 meses que ela não entrava lá, sabe? Então não teria nem o porquê dela ir lá, né? Então, e inclusive a amiga dela nem estava lá também, que trabalha também, então não teria o motivo dele levar ela lá, sendo que ela poderia entrar em contato comigo, tem o carro, poderia levar, né, ou alguma coisa assim, mas isso é uma grande contradição dele mesmo, sabe? É uma mentira dele. Deixa eu voltar um pouquinho antes do bairro São José. Qual foi a isca que ele usou? Ela conta para as primas o que ele falou para ela ir encontrá-lo? Por que ela vai e por que ela acredita? Olha, então, pela conversa que está no WhatsApp entre ela e a prima, ele combinou com ela para se verem, né, para resolver a questão da criança, né? Então, assim, e a prima dela comentou assim, não vai tomar nada. Ela falou assim, né, colocou lá, deu uma risada, colocou que não ia tomar nada, né, e até no finalzinho da conversa ela falou assim, à noite ela ia contar para a mãe dela que estava grávida e também estava comentando para ajudar para escolher o nome da criança, do neném. Então, assim, ela conversando com a sua prima, confidente, né, então não teria o porquê ela estar mentindo para a prima, né, estava tão confidente com ela, né. Quanto tempo ela estava de gravidez, Rodrigo? Exatamente isso. Você sabe? Vocês têm uma ideia? Eu acredito que ela ficou sabendo há uns 15 a 20 dias atrás, né, do dia 6, né, então foi um tempinho, não faz muito tempo, né, então como eu comentei, nós mesmos da família não sabíamos, mas ficamos sabendo nessa data, dia 6, que fazia, acredito eu, uns 10 a 15 dias atrás, que ela tinha comentado e que ele estava atrás de remédios, por causa para abortar, atrás de uma mulher que fazia também alguma coisa, a outra atrás de uma enfermeira que dava injeção, algum remédio, alguma coisa assim, mas isso que ficamos sabendo. E ela tinha ela tem o desejo de ser mãe. Ela não findaria o processo, ela será mãe. Eu ponho o verbo no presente ainda porque não foi encontrado. Exatamente, então, eu acredito assim, tudo um impacto, né, o que aconteceu, creio eu, para a vida dela, assim, né, então, ela jamais ia querer tirar a criança dela, né, então até, inclusive, né, volto a dizer, ela já estava comentando na conversa que ela escolheu o nome da criança, o nome do neném, né, então, assim, ia contar para a mãe dela, né, então, assim,
ela foi mais para ter uma segurança, acredito eu, né? Saiu com essa pessoa, né? Conversar, como ele passou, que ele ia conversar com ela. Então, assim, ela foi para ter uma confiança, né? Ó, vou assumir, vou fazer isso, sou casado, vai ficar no escondido, mas vou te ajudar. Acredito que seria dessa forma. E jamais, ainda mais ela sendo uma cristã, ela ia querer abortar uma promessa de Deus que estava no seu ventre, né? Então não tem lógica isso. É interessante a frase vou resolver a criança, né? Que você fala. Ele quer resolver a criança. Ele quer resolver, como se é um problema, é uma bobagem, mas buraco vamos aberto se encontrar para resolver. E não uma tem um peso essa frase, né? Como se uma criança, como se uma gestação você resolvesse num encontro como uma, a não ser que tem uma tomada mais drástica. Não é um negócio, não é um produto que você comprou e vai devolver. Vamos resolver isso. É uma criança. Quando o que acontece? Que momento que tem aquela mensagem que é apagada? Que horas ela já deveria ter? Me conta essa linha do tempo. Quando que a mãe dela começa a perceber que algo está errado? Onde está a Isis? Então, a minha irmã Flávia, ela já sente algo diferente, algo estranho desde o início, né? Então, a Isis saiu 6 horas, né? Para estar na casa novamente umas 6h15. 6 horas a minha irmã saiu no mercado e já voltava. Nisso, a Flávia voltou e às 6h15 a Isis já mandou uma localização. Então, coisa muito rápida, né? Até ela ir a pé no local, voltar, né? Então, muito rápido. E nunca aconteceu isso, né? E mandou a localização. A Flávia, minha irmã, visualizou e perguntou, né, até, né, o que aconteceu, alguma coisa assim, né, e ela não respondeu mais, né, e a Flávia, né, continuou, né, guardar os produtos que ela tinha tido no mercado. Apagada essa mensagem. Exatamente, daí quando a Flávia viu, já tinha apagado, daí ela perguntou novamente 6h36, 6h42, alguma coisa, e 7 horas, né, e a mensagem daí já não foi mais, daí ela já se preocupou. Só que desde que ela se preocupou, ela foi para o culto, né? Até ela foi para o culto, ela mesma falou que não estava, né, se sentindo bem, e na volta, quando voltou, né, a irmã dela comentou, né, a irmã da Isis comentou que ela não tinha voltado ainda, daí que veio o desespero total, né, de saber onde que estava a Isis. E ela tentou ligar para a filha não atendia. E não é comum a Isis não atender, não? Não é comum e nunca foi, né, dessa forma, né, e até se acontecesse da Isis sair, um exemplo, ela ia contar para a irmã, contar para a prima, contar para a Flávia mesmo, né, que tudo que ela ia fazer, ela já contava, né, então o que ela não tinha contado era esse da gravidez, mas como está na conversa, né, na mensagem que ela, à noite, né, ela ia estar contando para sua mãe. E como foi o minuto zero de vocês perceberem que a Isis estava desaparecida? Como é essa sensação? Como como são essas horas que se seguem? Como foi a busca? Como está sendo a busca? Então, Beto, está sendo para nós, né, como eu falei, né, muito dolorido, né, sabemos que, né, estão em buscas, investigações, né, mas cada minuto que passa dói, né, então, assim, nós temos que levantar todo dia, né, agradecer ao nosso Deus, continuar de pé, temos que seguir nossa vida, né, como todo mundo, mas sabemos que temos aquela dor lá dentro, né, saber como que vamos encontrar, quando, que horas, o que ele fez, né, que são tantas perguntas, né, e só Deus para nos acalmar com isso. E desde o início, desde as 11h27 do dia 6 de junho, quinta-feira, que eu comecei a ligar para ele, né, para o Marcos, ele era um cara que estava querendo ajudar todo mundo na cidade, né, ele começou a não me atender, não queria me falar comigo, né, e começou a dizer que estava fazendo o neném dele dormir, sendo que ele sempre vive na rua. Eu já achei realmente, já na hora eu já vi que ele tinha feito alguma coisa, né, ou levado para alguém, dado um susto nela, ou as piores coisas, né, que ele pode ter feito com ela. No primeiro momento, você procura o Marcos quando você fica sabendo que ela teria uma relação com ele. Nesse Sim. primeiro momento que ele estava, porque a cidade deve ter se movimentado, falado que a garota sumiu, ele tenta antes ligar e falar, olha, estou aqui se precisar de ajuda, porque é comum, como o Carlos está falando, do autor voltar ao local do crime, nada como muitos casos que eu já fiz, de o autor ficar próximo da família para ter informação de como está a investigação. Ele, no primeiro momento, ele tentou ser uma pessoa... Solícita? Solícita?
Estamos há 33 dias, né, buscando ela, né, procurando pela Isis. Os 33 dias, em nenhum momento ele quis nos ajudar. Então, desde do dia 6/6, às 11h27, ele começou já a recusar minha ligação, sem ele saber o que eu queria falar com ele, né, só para vocês entenderem, né. Eu tentei ligar para ele, ele não quis me atender. Daí ele respondeu, fala 13, né, alguma coisa assim. Daí eu falei, preciso falar com você, alguma coisa assim. Ele, estou fazendo meu filho dormir. Mas assim, como ele é o justiceiro da cidade, né, o que está em todas as horas, né, ele, mas que é algo estranho, né, que aconteceu, eu já comecei a sentir algo que ele tinha feito alguma coisa. Eu comentei, né, sobre a minha sobrinha, ele passou que ele não a conhecia, né, comentou menina, né, não conhecia ela, não sabia quem que era a minha sobrinha. Daí eu fui perguntando para ele, ele não conhecia, daí que eu peguei e comecei a falar, né, já joguei em cima, né, falei que ela estava grávida, que ela tinha contado para a prima, para a irmã, tudo mais. Opa, ele mudou, ele já falou imediatamente, falou para mim, eu conversei com ela dia 1º de maio. Eu falei, dia 1º de maio? Hoje estamos dia 6 de junho, ele falou assim para mim que hoje eu passei o dia todo trabalhando debaixo de uma câmera, depois eu fui ao mercado, depois eu fui fazer um frete, alguma coisa assim, e eu não vi tua sobrinha. E foi dessa forma que ele foi conversando. E isso 11h27. Daí até eu fui na delegacia, fomos fazer o boletim de ocorrência, chamei ele para ele ir lá falar conosco, ele não quis. Ele somente falou assim que no dia seguinte ele ia se apresentar ao delegado para conversar e explicar, mas em nenhum momento ele foi se apresentar, ele só apareceu na delegacia com o advogado criminalista porque o delegado chamou ele, senão ele também não teria ido. E desde então ele sumiu e ele foi preso no dia 15, não é isso? Dia 17. Dia 17 de junho ele foi preso. Ele se entregou, Ele se entregou, mas foi preso. Ele estava foragido, fizeram um cartaz dele, coisa e tal. Quando ele chega, o que ele fala? Ele já falou alguma coisa nova? Já mudou versão? Ou ficou quieto? Então, ele deu várias contradições, né? Para mim foram 5 contradições por WhatsApp, né? Para a polícia ele deu outra, né? Então, até para mim mesmo, ali no final, era umas 3 horas da manhã, ele lá conversando, querendo se explicar, e já tinha mudado totalmente a versão dele. Contou que ele deu carona para ela, ela pediu para levar na vila, ele não pode entrar na vila, e ele deixou na entrada da Vila São José, deixou ela lá, deu o retorno e voltou para a cidade, coisa de 3 minutos de carro, né? Para a polícia, ele já explicou como ele teve tempo demorou para ter um interrogatório, né? Ele teve tempo para respirar, para ver câmeras e tudo mais. Ele já passou que ele tinha deixado ela um pouquinho para cima, perto da Frísia, que é uma cooperativa da cidade, que dá um quilômetro para cima da Vila São José. Mas mesmo assim, para vocês entenderem, lá também tem câmeras. Então, assim, daí ele falou que deu o contorno lá. Isso ele passou. Só que depois ele mudou de volta a contradição dele, que ele deixou ela lá próxima à Frísia, ele deu um contorno no trevo, que dá uns 3 km da cidade, e voltou, só que o carro dele estragou. O carro dele estragou e ele no interrogatório passou que levou uns 10 minutos arrumando uma mangueirinha do carro e voltou para a cidade. Resumindo, 10 a 15 minutos ele estaria na cidade e as câmeras passando, né? Pegaria ele nas câmeras. Para vocês terem uma ideia, ele levou 57 minutos. E ele não parou, ele passou direto e foi, né? Então, assim, ele levou 57 minutos. Total tempo para ele ir lá em Telêmaco Borba, na outra cidade, onde que tem realmente a localização dos celulares deles, e voltar, e foi isso mesmo. Então, assim, todas as vezes ele deu contradições diferentes, tanto para mim como para a polícia mesmo. Não tem câmera pelas estradas onde ele deve ter passado, local próximo onde parece que ele poderia ter... Sabe se a polícia está com câmeras? A polícia tem várias filmagens, então muitos eles não passam para nós, né, até lógico, por causa da investigação. Na investigação, mas assim, tem câmeras assim, nas proximidades, até a questão, por isso que eles estão mais focados em questões em direção a Telêmaco Borba, né, porque é um trevo lá, né, então pode ser Telêmaco, sentido Ventania, ou uma Transbrasiliana que pega Ponta Grossa, Curitiba, né, mas... o foco está sendo para Telêmaco Borba porque tem os vestígios, até a questão do sinal mesmo que deu sentido Telêmaco Borba mesmo. Tanto o celular dele com ela, então ela não foi sozinha e ele também não foi sozinho. Então ele foi. Os celulares aparecem ali.
Exatamente, os dois aparelhos aparecem lá. Uhum. E o celular dele foi apreendido? Não sei se ainda tem Creio alguma coisa, mas... Sim, 3 aparelhos apreendidos, mais o HD, e tanto que ele também passou, né, que ele estava ajudando nas investigações, ele resetou todos os celulares, inclusive as nuvens, né, por isso essa demora também, mas graças a Deus já a polícia, tanto as autoridades ajudando, né, já estão conseguindo restaurar tudo, né, todos o que ele tinha resetado, né? E já estão conseguindo ver tudo, os contatos, com quem ele conversou, tudo que ele tinha apagado, né? Já estão conseguindo ver e com bastante componentes muito fortes, no qual ele não vai ser mais a cadeia. Isso eu creio muito. Vocês, é uma pergunta muito delicada, mas eu tenho que fazer. Vocês têm a esperança de que a Isis esteja bem, viva? Beto, eu como um cristão, eu creio muito, né? Mas só nós sabemos mesmo que tudo está nos planos do Senhor, tudo nos planos de Deus. O que nós pedimos ao Senhor, né? Que seja feita a sua vontade, né? Então, se ela está viva, né, ou se ele fez algo, né, que Deus venha mostrar tanto para nós, para as autoridades, né, e porque nada vai ficar no oculto, nada fica no oculto aos olhos de Deus, né, eles acham que isso vai ficar no oculto, não vai, isso tenho minha paz, né, eu passo para o pessoal, porque Deus vai mostrar isso, né, não sei quando, né, é tudo no tempo dele, né, enquanto isso estamos assim, batalhando, buscando, muitas pessoas nos ajudando, compartilhando, denunciando. E eu, como minha família, nós como cristãos, nós acreditamos, confiamos que a gente vai encontrar Isis, né? E que seja feita a vontade do Senhor sobre a vida dela. Com certeza. As buscas continuam ali pelo local para ver se se encontram. Vocês participam ativamente? Vocês vão sempre ver, tentar ajudar também? Ou isso está mais a cargo da polícia? Beto, então, até esses dias mesmos, eu estava em todas, né? Onde que tinha uma denúncia, eu estava lá, né? Fiquei um bom tempo andando para o meio de mata, qualquer denúncia eu corria para lá e para cá, a população nos ajudando muito, então a gente é grato por tudo isso, tem pessoas que nós nunca vimos, nunca conversamos e vem nos ajudando, continuam nos ajudando, fazendo buscas em vários lugares, porque a cidade, assim, a nossa cidade, ela é pequena, ela tem 19 mil habitantes, mas o território, ela é a segunda maior do Paraná, né? Então, em território, para vocês terem uma ideia, então é grande demais, né? Então, assim, as buscas continuam pelas autoridades, né? Vem nos ajudando, mas a população também continua nos ajudando muito, e quando eu consigo também, estou lá para mim também para estar ajudando. Olha, Rodrigo, eu te agradeço. Tem mais alguma pergunta que você queira fazer? Não, eu acho que tem muita história aí, né? Tem muita história de justiceiro, tem história de uma gravidez, tem tanta coisa aí que aponta para isso, né? Eu quero perguntar uma coisa. Ele tem muitos antecedentes criminais? Ele tem outros crimes nas costas? Quantos anos ele tem, Rodrigo? Então, ele tem 35 anos. Ele está num processo que ele se fazia de polícia, né? Então, ele tem carro, andava com giroflex, armado, fazendo blitz. Realmente tem vídeos, né? Ele dando tiro em pessoas, em frente de casa. Por isso que ele não pode até na Vila São José, porque ele também pegava alguns meninos, outras pessoas, pegava e jogava no rio, né? Aconteceu, tem denúncias, né? Que ele pegava e jogava no rio dando tiro. Recebemos várias denúncias, então, do que ele fazia realmente, áudios, ele passando assim, que para ele era fácil enterrar e ninguém ia ficar sabendo, digo de outras pessoas, ou também jogar no rio com peso que ninguém nunca ia ficar sabendo. Então ele falava assim com uma forma assim que eu falo a quem está assistindo, quem está nos ouvindo, que ele é um cara frio, dissimulado, manipulador, e eu estou convicto a isso, sabe? Eu falo que ele não fez isso somente algo com a Isis. Ele já vem do passado dele porque tem denúncias. Ele já fez isso com uma outra pessoa. Ele fez isso com uma outra mulher que, inclusive, é uma pessoa especial. Tem um filho com ele. Até ela desistir de pedir pensão para ele, ele tentava ameaçar, atropelar ela. Então, há várias denúncias. Além de tudo, também ele agrediu o seu sogro e disse também que para ele não custava nada jogar no rio. Isso o sogro dele, né? Então ele tem um processo em cima do sogro dele, que o próprio sogro diz que
porque o que mais quer ver ele é preso. E Opa, o áudio dele subiu para mim. Você mutou o microfone. Você está me ouvindo? Agora sim. Oi. Agora sim. Tô ouvindo. Não, ele é o rei de Sabá, né? É uma Não, coisa assim. é aquilo que se falava antigamente, é o pinta brava. Só que Ele isso é, ele é um pinta brava. Ele é pode uma, ter outras. ele tem todo o componente aí, manipulador, ele, sedutor, um cara de 35 Bonito, anos um homem bonito. que deve ter seduzido Várias a sua sobrinha de 17, um cara que tem um histórico de justiceiro, que ninguém é justiceiro. O escambau, quem faz justiça. Não, ele não é justiceiro, ele é criminoso. Ele é criminoso, não tem Porque nada de justiceiro justiceiro. dá um ar meio onipotente. meio super-herói. Ele que vai julgar. A Liga da Justiça, não, ele é criminoso. Anda com giroflex no carro, anda armado e joga as pessoas no rio e acontece, atira nos outros e para ele não é difícil fazer nada disso. Ele é um criminoso. Não tem nada de justiceiro. Justiceiro é Robin Hood. E muito seguro, né? Porque ele ser o que ele me admira isso. A cidade aceitou. A cidade aceitou. A cidade... A tua própria fala, Rodrigo. A tua própria fala parte do pressuposto como se ele tivesse numa profissão. O que ele fazia? Ele era justiceiro. Ué, como é que a cidade aceita isso? É uma coisa constatada. Como é que a polícia aceita isso? Com tantos casos uma pessoa que a cidade conhece como... Um cara que joga uma pessoa Marcos no rio e dá tiro é é tentativa de homicídio. Pois é. A polícia está presa, ele tem esses outros também, esses outros casos. A família dele, a mulher dele, alguém sai em defesa dele? Sim, na verdade, a gente fica triste, né, porque... ele agrediu o seu sogro, né, o sogro dele, né, e a esposa, ela na verdade até foi apreendido também o celular dela, que também foi resetado também, e ela não fala nada, sabe? Então assim, ou ela é submissa a alguma coisa, né, mas assim, ela está a defender ele, só que também deu várias outras contradições, ela já foi chamada na polícia também, mas assim, para defender ele. Então assim, até a questão assim do justiceiro que eu falo é questão que ele queria fazer justiça no sentido, ele se fazia um policial na cidade, ele andava com algumas autoridades na cidade e se fazia que ele também estava querendo ajudar, mas não, ele era uma coisa oculta, né, atrás de tudo isso ele era um grande, como você acabou de falar, né, um criminoso, um cara que miliciano. tinha não, vários... Ele não é polícia, ele não é milícia. Miliciano por si só, pela essência dele, ele precisa ser policial. Ele se fazia de policial. Né? Paralelo. Não, é poder inexistente. Ele ainda pega os poderosos para andar do lado. Rodrigo, realmente, talvez a ISIS venha ter tirado o maior mal dessa sua região, que ela seja encontrada com vida e com histórias para poder contar, mas que quer dela ter conseguido tirar esse homem das ruas já é uma grande missão divina, de fato, como você, utilizando da sua própria forma de falar. Tem sido cada vez mais angustiante, eu gostei muito da frase, não sei se foi você que falou, que vocês dormem no desespero e acordam na esperança. Que a esperança vença o desespero de vocês e que Isis, em breve, está aqui convidadíssima a vir dar a sua entrevista e contar o que aconteceu. Como está a mãe dela? A Flávia também está bem aflita também com tudo isso. Imaginei eu tô assim, né? Eu sou um tio, né? A gente já tem essa dor, né? Imagina uma mãe, né? Imagina a mãe, a dor de uma mãe, né? Então assim, não tem como eu falar para vocês como que ela está, porque até eu comentei com ela, né? Ela ia até estar comigo aqui, mas assim, sentiu melhor não estar presente, porque ela tem a esperança, como nós temos, ela tem dor, ela não, então assim, ela prefere ficar no lado dela, crendo, confiando, como nós estamos, até tudo isso acabar realmente, né? Tá. Eu ia perguntar porque eu tinha entendido que ela também entraria, mas eu respeito muito a decisão de que ela, nesse momento, ela não quer, porque com certeza eu vou ter que fazer perguntas para ela que podem calar a alma dela. E eu acho que talvez, nesse momento, ela precisa se apegar ao desejo de ter a filha. Se um dia você, vamos dizer que a Isis tenha passado, esteja bem,
e um dia ela vai assistir aqui, o que você quer deixar registrado para ela? O que você quer que ela veja? O que você, como tio, que a ama, que a procura, que em busca, imagina que ela depois está conseguindo te ver. Qual a mensagem que você quer deixar para ela? A mensagem é das melhores, né? Que não somente a mim, a cidade toda, o Brasil todo vem clamando pela vida dela. Continuamos dizendo, eu digo, né, que ela é uma promessa de Deus, né? Ela nasceu com um propósito, e o quanto nós amamos, quanto eu, tio, amo ela, quanto nossa família, e ela não imagina o quanto de importante ela é, não só para mim, para minha família, quanto para o Brasil todo que vem clamando sobre a vida dela. E ela é muito especial para todos nós. Que ela veja essa sua mensagem, te dê um abraço e te diga obrigado. Eu espero de verdade que isso aconteça. Fica aqui o convite para a Flávia voltar quando ela quiser, quando ela se sentir à vontade e ela quiser contar sobre a Isis e o desenrolar de toda a história. O canal é dela, está aberto para ela poder registrar e deixar a Isis eternizada de qualquer que seja a forma dela aqui no canal. Estamos torcendo de verdade para que a Isis esteja viva, mas sendo bem tratada, tudo, mas é sempre muito angustiante, né? A gente falou que o desaparecido ele é mais terrível do que o homicídio em si, porque o homicídio você sabe o que aconteceu, você enterra, você chora, você sabe o que foi e você vai buscar a justiça. O desaparecido você fica com pontos de interrogação. Imagino que dormir esteja sendo um inferno, porque está frio. Você não sabe se ela está com frio, se ela está com fome, se ela tomou banho, se ela está chorando, se ela está amparo, se né? ela tem amparo, se ela está gripada. Eu só imagino, e assim, eu não quero uma dor pela qual eu não quero passar de jeito nenhum. Rodrigo, muito obrigado pela sua disponibilidade, parabéns por você ser esse tio atuante e forte que precisa ser, para manter o rosto da sua sobrinha, o nome dela na mídia, para que a gente faça justiça e encontremos ela o mais rápido possível. Muito obrigado. Obrigado a vocês, somos gratos, né? Todos nós gratos pela oportunidade de deixar nós falar um pouco e o quanto que será ajudado, né? Eu tenho certeza que o Brasil todo, né, está nessa live, o Brasil todo vai estar vendo essa conversa, essa live entre nós, e eu tenho certeza que, em nome de Jesus, até venho pedir um apelo, aproveitar, né? Que tem denúncias que o Marcos não agiu sozinho. E essa pessoa que, sentindo no coração, vê a dor de uma família, de uma avó que todo dia manda mensagem para mim se eu encontrei ou não encontrei, que venha sentir no coração, né, e acabar em um anonimato, contando o que fez, o que aconteceu, que tenho certeza que vai ser uma bênção para a vida dele, essa pessoa contando, né, e também que o Marcos venha acabar contando alguma coisa para nós e acabar com tudo isso, né? Sou grato a cada um de vocês, grato a Deus, e vamos continuar orando. Peço que a todos que estão assistindo, orando, compartilhando, e tenho certeza que logo a gente vai encontrar Isis. E como eu falei lá no início, né? Que seja feita a vontade de Deus, né? Que seja feita a vontade dele, que independentemente como nós vamos encontrar Isis, né? Vou continuar glorificando meu Deus, e tenho certeza que Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso, que Ele que nos desampara, Ele que nos dá firmeza todo dia, e é isso. Deus abençoe cada um de vocês. Vocês, se alguém tiver alguma novidade, basta entrar em contato com a polícia. Eu sei que o Instituto Daledoni, do advogado Cláudio Daledoni aí do Paraná, está apoiando vocês e ajudando nas investigações, não é isso? Com cachorro, com um monte de coisa. Isso, exatamente. O Dr. Daledoni e todo o seu grupo, graças a Deus, também nos ajudando e muito. As autoridades, então ele nos ajudou bastante com outras autoridades, vêm para a cidade, vêm nos ajudar, né? Então, assim, é um grupo inteiro que está, sabe, nos ajudando. A gente sente, sabe, aquela paz por ter pessoas assim ao nosso lado e lutando por nós também. Somos gratos, né, tudo ao grupo do Dr. Cláudio Daledoni. Muito obrigado, Rodrigo, que vocês encontrem que todo mundo que esteja assistindo esta live perceba como dormir, como a gente estava falando, é possível e é importante, e que a tua história faça com que as pessoas durmam melhor hoje ao saber que eu não estou procurando por ninguém. A dor que você deve estar, o seu sono não deve ser fácil. Então que você consiga em breve dormir
porque isso vai corroendo todos nós por dentro, e fica aqui minha empatia, minha compaixão por todos vocês, para que vocês possam voltar a ter a Isis linda sorrindo com vocês e a família completa novamente. Obrigado mesmo. Obrigado, Beto, e sucesso para todos vocês aí, tá bem? Muito obrigado, um abraço. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. É uma coisa, ai, gente, Agora, você não sabe onde é tá. muito bonito essa ideia consoladora, amparadora de Deus, né? É importante, né? Deus é tremendo mesmo.